Olá pessoas, vamos gravar o vídeo número 21 de Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Quem quiser assistir os vídeos anteriores, basta clicar aqui no mais na descrição do vídeo e vai encontrar uma playlist com todos os vídeos lá, ok? Então vamos lá. Vídeo 21 de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. A jornada dos primeiros humanos à Austrália é um dos acontecimentos mais importantes da história. Pelo menos tão importante quanto a viagem de Colombo à América ou a expedição de Apolo 11 à Lua. Foi a primeira vez que um humano conseguiu deixar o sistema ecológico afroasiático. Na verdade, a primeira vez que um grande mamífero terrestre conseguiu ir desse continente à Austrália. Ainda mais importante foi o que os primeiros humanos fizeram neste novo mundo. O momento em que o primeiro caçador-coletor pôs os pés no litoral australiano foi o momento em que o Homo sapiens subiu ao topo da cadeia alimentar num território específico e a partir daí se tornou a espécie mais mortífera do planeta Terra. Até então, os humanos haviam apresentado alguns comportamentos e adaptações inovadores, mas seu efeito sobre o ambiente foram insignificantes. Eles haviam demonstrado sucesso notável ao se adaptar em vários habitats, mas o fizeram sem mudar drasticamente esses habitats. Os povoadores da Austrália, ou mais precisamente seus conquistadores, não simplesmente se adaptaram. Eles transformaram o ecossistema australiano de tal forma que já não seria possível reconhecê-lo. A primeira pegada humana nas areias de uma praia australiana foi imediatamente apagada pelas ondas. Mas ao penetrar o continente, os invasores deixavam para trás uma pegada diferente, que jamais seria apagada. À medida que prosseguiram, encontraram um universo estranho de criaturas desconhecidas, que incluíam um canguru de 200 quilos e 2 metros de altura, e um leão marsupial, grande como um tigre moderno, que foi o maior predador do continente. Coalas grandes demais para serem fofinhos e mimosos farfalhavam nas árvores, e aves com o dobro do tamanho de avestruzes corriam pelas planícies. Lagartos similares a dragões e cobras com 5 metros de comprimento se arrastavam pela terra. O diprotodonte, um vombate de 2,5 toneladas, vagava pelas florestas. Com exceção das aves e dos répteis, todos esses animais eram marsupiais, como os cangurus, davam à luz a bebês minúsculos e indefesos, com aparência de fetos, que então eles nutriam com leite em suas bolsas abdominais. Os mamíferos marsupiais eram praticamente desconhecidos na África e na Ásia, mas na Austrália reinavam absolutos. Em alguns milhares de anos, virtualmente todos esses gigantes desapareceram. Das 24 espécies de animais australianos pesando 50 quilos ou mais, 23 foram extintas. Um grande número de espécies menores também desapareceu. Cadeias alimentares em todo o ecossistema australiano foram quebradas e reorganizadas. Foi a transformação mais importante do ecossistema australiano em milhões de anos.
Foi tudo culpa do Homo sapiens? O autor pergunta, né? Declarados culpados. Alguns acadêmicos tentam exonerar nossa espécie colocando a culpa nas excentricidades do clima, o bode expiatório usual em casos como esse. Mas é difícil acreditar que o Homo sapiens tenha sido completamente inocente. Há 3 evidências que enfraquecem o álibi climático e implicam nossos ancestrais na extinção da megafauna australiana. Em primeiro lugar, embora o clima australiano tenha mudado há cerca de 45 mil anos, não foi uma reviravolta muito marcante. É difícil conceber como os novos padrões climáticos, por si sós, poderiam ter causado uma extinção tão generalizada. Hoje é comum explicar tudo como consequência de mudanças climáticas, mas a verdade é que o clima da Terra nunca para. Está em fluxo constante. Todo acontecimento na história teve como pano de fundo alguma mudança climática. Em particular, nosso planeta passou por vários ciclos de resfriamento e aquecimento. Durante o último 1.000.000 de anos, houve uma era glacial aproximadamente a cada 100 mil anos. A última durou mais ou menos de 75 mil a 15 mil anos atrás. De maneira não atipicamente severa para uma era glacial, teve 2 picos. O primeiro há cerca de 70 mil anos e o segundo há cerca de 20 mil anos. O diprotodonte apareceu na Austrália há mais de 1,5 milhão de anos e tinha conseguido resistir a pelo menos 10 outras eras glaciais. Também sobreviveu ao primeiro pico da última era glacial há cerca de 70 mil anos. Por que então desapareceu há 45 mil anos? É claro, se os diprotodontes fossem os únicos animais grandes a terem desaparecido nessa época, poderia ter sido apenas um acaso. No entanto, mais de 90% da megafauna australiana desapareceu junto com o diprotodonte. As evidências são circunstanciais, mas é difícil imaginar que os sapiens, por mera coincidência, tenham chegado à Austrália no momento exato em que todos esses animais estavam morrendo de frio. Em segundo lugar, quando a mudança climática causa extinções em massa, as criaturas marinhas normalmente não são atingidas quanto as terrestres, mas há indícios de um desaparecimento significativo da fauna oceânica há 45 mil anos. O envolvimento humano pode explicar facilmente por que a onda de extinção destruiu a megafauna terrestre da Austrália, ao mesmo tempo em que poupou dos oceanos à sua volta. Apesar de suas habilidades de navegação, o Homo sapiens ainda era predominantemente uma ameaça terrestre. Em terceiro lugar, extinções em massas similares a essa dizimação australiana arquetípica ocorreram repetidas vezes nos milênios seguintes. Onde quer que as pessoas se estabelecessem em outra parte do mundo exterior. Nesses casos, a culpa dos sapiens é irrefutável. Por exemplo, a megafauna da Nova Zelândia, que sobrevivera à suposta mudança climática de cerca de 45 mil anos atrás, sem um único arranhão, sofreu golpes devastadores imediatamente depois que os primeiros humanos puseram os pés nas ilhas. Os maoris, os primeiros colonizadores sapiens da Nova Zelândia, chegaram às ilhas há cerca de 800 anos. Em poucos séculos, a maior parte da megafauna local foi extinta, junto com 60% de todas as espécies de pássaros.
Um destino similar acometeu a população de mamutes da ilha de Wrangel, no Oceano Ártico, 200 quilômetros ao norte da costa siberiana. Os mamutes prosperaram por milhões de anos na maior parte do hemisfério norte, mas quando o Homo sapiens se espalhou, primeiro pela Eurásia e depois pela América do Norte, eles recuaram. Há 10 mil anos não havia um único mamute a ser encontrado no mundo, exceto em algumas poucas ilhas remotas do Ártico, mais notadamente na de Wrangel. Os mamutes de Wrangel continuaram a prosperar por mais alguns milênios e então desapareceram de maneira abrupta há cerca de 4 mil anos, justo quando os primeiros humanos chegaram à ilha. Se a extinção australiana fosse um acontecimento isolado, poderíamos conceder aos humanos o benefício da dúvida. Mas o registro histórico faz o Homo sapiens parecer um assassino em série da ecologia. Tudo o que os povoadores da Austrália tinham à sua disposição era a tecnologia da Idade da Pedra. Como poderiam causar um desastre ecológico? Há 3 explicações que se complementam. Os animais grandes, as principais vítimas da extinção australiana, procriam devagar. A gestação é longa, a quantidade de filhotes por gestação é pequena e há longos intervalos entre uma gestação e outra. Em consequência, mesmo se os humanos abatessem um único diprotodonte a cada poucos meses, seria suficiente para fazer com que o número de mortes de diprotodonte fosse superior ao número de nascimentos. Em alguns milhares de anos, o último diprotodonte solitário morreria e com ele a espécie inteira. De fato, apesar do seu tamanho, os diprotodontes e outros animais gigantes da Austrália provavelmente não eram muito difíceis de caçar, porque devem ter sido pegos totalmente de surpresa por serem assaltantes bípedes. Várias espécies humanas estiveram perambulando e evoluindo no continente afroasiático por 2 milhões de anos. Elas aperfeiçoaram lentamente suas habilidades de caça e começaram a perseguir animais grandes por volta de 400 mil anos atrás. Os maiores animais da África e da Ásia aprenderam a evitar os humanos, de forma que, quando o novo megapredador, o Homo sapiens, surgiu na cena afroasiática, os animais grandes já sabiam como manter distância de criaturas semelhantes a ele. Já os gigantes australianos não tiveram tempo de aprender a fugir. Os humanos não aparentam ser particularmente perigosos. Eles não têm dentes longos e afiados, nem corpo ágil e musculoso. Assim, quando um diprotodonte, o maior marsupial a caminhar pela terra, pela primeira vez pôs os olhos nesse primata de aparência frágil, ele provavelmente logo virou as costas e continuou mastigando suas folhas. Esses animais ainda precisam desenvolver medo dos seres humanos, mas foram extintos antes que pudessem fazê-lo. A segunda explicação é que, quando os sapiens chegaram à Austrália, já tinham dominado a técnica da queimada. Diante de um ambiente estranho e hostil, deliberadamente queimaram grandes áreas de florestas densas e bosques impenetráveis, a fim de criar campos abertos que atraíam animais mais fáceis de se caçar e eram mais adequados às suas necessidades. Desse modo, em poucos milênios, eles mudaram totalmente a ecologia de grandes regiões da Austrália. Um conjunto de evidências que corroboraram essa visão é o registro fóssil de plantas. Árvores de eucalipto eram raras na Austrália há 45 mil anos,
Mas a chegada do Homo sapiens inaugurou uma era de ouro para essa espécie. Como são especialmente resistentes ao fogo, os eucaliptos se espalharam por toda parte, enquanto outras árvores e arbustos desapareceram. Essas mudanças na vegetação influenciaram os animais que comiam as plantas e os carnívoros que comiam os herbívoros. Os coalas, que subsistiam exclusivamente de folhas de eucalipto, prosperaram nos novos territórios. A maioria dos outros animais foi muitíssimo afetada. Muitas cadeias alimentares australianas foram destruídas, levando elos mais frágeis à extinção. Uma terceira explicação admite que a caça e a queimada exerceram um papel significativo na extinção, mas enfatiza que não podemos ignorar completamente o papel do clima. As mudanças climáticas que atingiram a Austrália por volta de 45 mil anos atrás desestabilizaram o ecossistema e tornaram praticamente vulnerável. Em circunstâncias normais, o sistema provavelmente teria se recuperado, como aconteceram muitas vezes antes. No entanto, os humanos entraram em cena exatamente nesse momento crítico e empurraram o frágil ecossistema para o abismo. Em combinação de mudança climática e caça humana, é especialmente devastadora para animais grandes, já que os ataca por diferentes ângulos. É difícil encontrar uma boa estratégia de sobrevivência que funcione simultaneamente diante de múltiplas ameaças. Sem dispor de mais evidências, não há como decidir entre os três cenários. Mas certamente há boas razões para acreditar que, se o Homo sapiens nunca tivesse pisado na Austrália, esta ainda seria o lar de leões marsupiais, diprotodontes e cangurus gigantes. Continuamos no próximo vídeo. Compartilhem essa maravilha. Muito obrigado.